Capítulo 5. A missão de Cristo e o Festival das Fadas. Sempre que nos defrontamos com um dos mistérios da natureza que não conseguimos explicar, simplesmente acrescentamos um novo termo ao nosso vocabulário, uma espécie de truque para ocultar a nossa ignorância a respeito do assunto. Tal ocorre com a palavra ampere, que utilizamos para medir o volume da corrente elétrica, o volt que empregamos para medir a força da corrente e o ohm que empregamos para demonstrar o grau de resistência que um dado condutor oferece à passagem pela corrente. Dessa maneira, depois de muito estudar a respeito das palavras e figuras, as mentes mestras da ciência elétrica tentam se persuadir e persuadir aos demais que compreenderam o que significa tais coisas após pensarem muito sobre tal, penetrando no mistério dessa força difícil de descrever e que desempenha um papel tão importante no trabalho do mundo. Mas depois de tudo isso, e eles entrarem em consenso, esses seres humanos admitem que as mais brilhantes luzes da ciência elétrica não conseguem senão um pouquinho mais do que uma criança da escola primária quando começa a experiência com pilhas e baterias. O mesmo se passa com as outras ciências. Os anatomistas não podem distinguir o embrião de um cão do que de um ser humano durante um longo período. E enquanto o fisiologista discorre com autoridade sobre o metabolismo, não pode deixar de admitir que as experiências de laboratório pelas quais se esforça para imitar nosso processo digestivo devem ser e são muito diferente das transmutações que se operam no laboratório químico do corpo pela alimentação que ingerimos. Isso não é dito para desacreditar ou menosprezar as maravilhosas descobertas da ciência, mas para demonstrar que existem fatores por trás de todas as manifestações da natureza, inteligência de diversos graus de consciência construtivas e destrutivas que desempenham parte importante na economia da natureza e até que esses agentes sejam reconhecidos e suas atividades estudadas, nós não podemos ter um conceito adequado do modo como atuam essas forças da natureza, as quais chamamos calor, eletricidade, gravidade, ação química, etc. Para os que cultivam a visão espiritual, é evidente que os chamados mortos empregam parte do seu tempo em aprender e construir corpos sob a direção de certas hierarquias espirituais. Eles são os agentes metabólicos e anabólicos. Eles são os fatores invisíveis na assimilação e é, portanto, literalmente exato que seríamos incapazes de viver sem a importante ajuda daqueles que nós chamamos mortos. Para conceber a ideia de como esses agentes trabalham e da sua relação conosco, podemos citar um exemplo mencionado no livro Mistérios Rosacruzes. Suponhamos que um carpinteiro está construindo uma mesa e um cachorro, que é um espírito em evolução pertencente a outra onda de vida, está observando. Ele vê o processo de cortar tábuas, gradualmente a mesa é formada desse material e finalmente fica pronta. No entanto, ainda que o cachorro esteja atento ao trabalho do carpinteiro, ele não tem um conceito claro de como esse trabalho foi feito, nem do uso final da mesa. Suponhamos
ainda mais que o cachorro estivesse dotado somente de uma limitada visão e incapaz de perceber o carpinteiro e suas ferramentas. Veria somente as tábuas de madeira gradualmente sendo divididas em partes, depois se juntarem e ficarem dispostas de outra maneira até a mesa tomar forma e ficar pronta. Ele veria o processo da formação e o objeto terminado, mas não teria ideia que a ação ativa do carpinteiro foi necessária para transformar a madeira em mesa. Se o cachorro pudesse falar, explicaria a origem da mesa como Topsy se referiu a si mesma, dizendo simplesmente cresceu. Nossa relação com as forças da natureza é semelhante àquela do cachorro com o invisível carpinteiro, e também nós somos tão capazes de explicar os mistérios da natureza como Topsy o fez. Nós cultamente narramos às crianças como o calor do sol evapora a água dos rios e oceanos, fazendo que esse vapor acenda as regiões mais frias do ar, onde se condensa em nuvens e se tornam finalmente tão saturadas de umidade que elas gravitam em direção à Terra em forma de chuva para encher os rios e oceanos e novamente a água é evaporada. É tudo perfeitamente simples, um belo processo automático de movimentos contínuos. Contudo, é só isso? Não há nessa teoria um número de omissões? Sabemos que sim, embora não possamos nos desviar muito do nosso assunto para discuti-lo. Uma coisa que está faltando explicar completamente é a ação das nomeadamente semi-inteligentes sílfides, que levantam as delicadas partículas da água volatizadas em vapor de água preparadas pelas ondinas e que as levam o mais alto possível antes que aconteça a condensação parcial e as nuvens são formadas. Essas partículas de água são guardadas pelas sílfides até que as ondinas as forcem a liberar, até que as ondinas as forcem a libertá-las. Quando dizemos que a tempestade, na verdade, batalhas estão sendo travadas na superfície do mar e no ar, algumas vezes com a ajuda das salamandras, para acender a tocha do relâmpago da separação entre hidrogênio e oxigênio e enviar seu aterrorizante zigue-zague através da negra escuridão seguida do poderoso troar do trovão na atmosfera clareada, enquanto as ondinas triunfalmente lançam as resgatadas gotas de água sobre a terra para que elas possam novamente se unir ao seu elemento materno. Os pequenos gnomos são necessários para construir as plantas e as flores. Seu trabalho é pintá-las com matizes inumeráveis de cores que deleitam os nossos olhos. Eles também cortam os cristais em todos os minerais e elaboram as gemas valiosas que cintilam nos diademas preciosos. Sem eles, não haveria ferro para as nossas máquinas e nem ouro com que pagá-las. Eles estão em todas as partes e a proverbial abelha não é tão atarefada como eles, enquanto para a abelha é dado todo o crédito pelo trabalho que ela faz, os pequenos espíritos da natureza que desempenham uma parte imensamente importante no trabalho do mundo são desconhecidos, salvo por alguns que são chamados de sonhadores ou loucos.
No solstício de junho e no hemisfério norte, as atividades físicas da natureza estão no apogeu ou zênite, portanto, é na noite do meio do verão que se realiza o grande festival das fadas, que trabalham para construir o universo material. Nutriram o gado, cultivaram o grão e estão saudando com alegria e dando graças à onda de força que é a sua ferramenta para colorir as flores na assombrosa variedade de delicados matizes requeridos por seus arquétipos, pintando-as em inúmeras tonalidades que são o prazer e o desespero dos artistas. Na maior de todas as noites da alegre estação do verão, as fadas se reúnem, vinda dos pântanos e das florestas, dos estreitos e pequenos vales, para o Festival das Fadas. Elas realmente cozem, preparam seus alimentos etéricos e mais tarde dançam em êxtases de alegria, a alegria de terem realizado o seu trabalho e desempenhado importante trabalho na economia da natureza. É um axioma científico que a natureza não tolera o que é inútil. Os parasitas e os zangões são uma abominação. O órgão que se torna supérfluo, se atrofia. Assim também acontece com um membro ou o olho que não é usado. A natureza tem um trabalho a fazer e necessita da colaboração de todos que se propuserem a justificar sua existência, pois todos são partes desse trabalho. Isso se aplica à planta, ao planeta, ao ser humano, ao animal e também às fadas. Elas têm seu trabalho a cumprir. Elas são hostes ativas e suas atividades são a solução para muitos mistérios da natureza, como já foi explicado. Nós estamos agora no outro lado do ciclo anual, quando os dias são curtos e as noites mais longas. Fisicamente falando, a escuridão cai sobre o hemisfério norte, mas a onda espiritual de luz e vida, que será a base do crescimento e progresso do próximo ano, agora está na maior altura e força na noite de Natal, no solstício de dezembro, quando o celestial signo da Virgem Imaculada está no horizonte oriental à meia-noite, o sol do novo ano nasce para salvar a humanidade do frio e da fome que continuariam se a manifestação dessa luz fosse suprimida. Nessa ocasião, o Espírito Cristo nasce na terra e começa a fermentar e fertilizar os milhões de sementes que as fadas prepararam e regaram para que possamos ter alimento físico. No entanto, o ser humano não vive somente de pão. Importante como é o trabalho das fadas, se torna insignificante comparado com a missão de Cristo que nos traz a cada ano o alimento espiritual necessário para que avancemos no caminho do progresso, para que possamos alcançar a perfeição no amor com tudo o que ele implica. É o advento dessa maravilhosa luz de amor que nós simbolizamos pelas lamparinas acesas no altar e pelo soar dos sinos do Natal que, a cada ano, anunciam as boas novas do nascimento do Salvador, pois no sentido espiritual, luz e som são inseparáveis. A luz é colorida e o som é modificado de acordo com o tom vibratório. A luz do Natal, que brilha sobre a terra, é dourada, induzindo os sentimentos de altruísmo, alegria e paz, os quais nem mesmo a Grande Guerra consegue obscurecer. A guerra passou e, como normalmente damos mais valor ao que perdemos, esperemos que toda a humanidade se una nesse Natal para o canto dos cantos, paz na terra e boa vontade
entre os homens.